carga é a interação, é a transformação eletromagnética. Então, quando você faz essa redefinição de campo, na verdade você está redefinindo a corrente. Então, quando você tem a transformação de fase que define a carga do fóton, você tem um E exponencial de I alfa Q atuando no campo psi. Só que essa carga Q ela está associada a uma corrente que é a corrente do A. Agora, quando a gente mistura A com B, a gente vai, na verdade, diagonalizar o problema. Então, quem vai ser o eletromagnético, né, vai ser uma mistura. Então, com isso, você pode, é o que ele chama de epsilon charged, né? Você vai shiftar, na verdade, a carga das partículas pela introdução desses parâmetros. Por isso que, vamos dizer, você chama de mid-charge, porque você pode ter objetos com cargas muito pequenas. Então, esse assunto aqui surgiu em conexão, né, com algumas questões ligadas, quando já estava falando de matéria escura. E aí, é um paper esse, 86, na época do trabalho do Wiltshire, muito de 84. O pessoal estava discutindo aí, né, a discussão de axion, então tinha uma série de partículas que ficavam aparecendo, os axions, os majorões, os fermions, tinha uma série de partículas associadas a esses modelos unificados, com neutrino massivo, e o pessoal estava estudando padrões de potencial a partir dessas teorias. Aí surgiu essa discussão também dos chamados mid-charge fermions, que também aparece em física de matéria condensada. Então é uma área interessante. Por que é interessante que eu estou dizendo isso? Porque aqui, a mesma coisa. Eu acho que o trabalho do Joio e do Brecht, eles estudam o potencial gerado para fótons também. Então é para vocês saberem o que é. Se vocês forem ver o trabalho do Joio e do Brecht, quando tiverem que olhar alguma coisa que vocês quiserem saber sobre parafóton, eu acho que esse trabalho aqui também é enriquecedor, tá? E o que ele trabalha aqui que é o original. Mas tem uma literatura razoavelmente vasta sobre essas coisas. Então é só para vocês saberem o que é. E depois também queria dar uma outra informação interessante, também não é para vocês trabalharem em cima de caráter cultural, mas que vale a pena compreender, que é o seguinte, é uma coisa que é pouquíssimo usual, que é potenciais gerados pela troca de férmions, não de bósons. Na supersimetria, isso é muito importante, porque na supersimetria, a interação eletromagnética ela é mediada pelo fóton e pelo fotino. Na interação, quando a gente pega, por exemplo, a QED supersimétrica, quando a gente pega a QED supersimétrica, a interação de gauge é essa aqui. Vamos dizer, o psi de matérias, o campo do elétron pós, o campo psi barrado, gama mi, psi a mi. Então vamos dizer, na supersimetria nós temos o multipleto de matéria. Então, o multipleto de matéria vai ter um escalar carregado, então nós vamos ter uma eletrodinâmica escalar, vamos ter a eletrodinâmica espinorial, então você quer o setor de matéria, um escalar carregado e o férmion carregado. E temos o setor de gauge. No setor de gauge, então nós fazendo a mediação da interação, o potencial de Maxwell, mas o parceiro dele, o férmion de Majorana, é o chamado fotino. Então, na QED supersimétrica, nós temos também um bóson, quer dizer, um férmion de gauge. É um férmion, na verdade, ele é invariante. Você claro, esse cara aqui varia com ele alfa, mas o férmion de Majorana, ele é um simplete de gauge, ele é neutro, vamos colocar, seria Majorana. Então, o fotino, ele não tem carga eletromagnética. Esses objetos aqui são carregados, mas o fotino não. Então, é claro, nós vamos ter todo o setor, então vamos trabalhar isso aqui. Então, as interações que nós vamos ter vai ser o setor da eletrodinâmica escalar. Então, nós vamos ter isto. É a interação de gauge escalar. Tá? Então, é a interação de gauge do escalar. Temos a interação de gauge do férmion.
nós já sabemos também, que, né, como a gente já estudou a QED no ano passado, que para renormalizar a QED escalar, a gente tem que introduzir a interação Φ4. É o trabalho da tese de doutorado do Salão. A interação, a renormalização, a QED escalar, ela pede a introdução de um acoplamento que não seja de gate. Então, se vocês se lembrarem lá, a gente tinha que introduzir um acoplamento desse tipo na hora de renormalizar a QED escalar, e esse lambda aqui era renormalizado, absorvendo, né, os infinitos que vêm das funções de 4 pontos do φ. Nesse caso tem supersimetria. Então a supersimetria me diz que essa constante de acoplamento não é simplesmente um lambda qualquer, é a própria carga elétrica. Então existe esse acoplamento aqui que aparece, é 2 φ ao quadrado. Então isso aqui é típico da supersimetria. Esse acoplamento ele tem a constante de acoplamento de gate por causa da supersimetria. Em princípio, seria uma constante de acoplamento diferente, mas se fosse pura QED escalar. Mas como não é QED escalar, o escalar está ligado com o férmio, então a supersimetria faz com que o férmio, se esse cara aqui tem essa constante de acoplamento, é a constante de acoplamento que chega aqui também é o E. Então aparece a carga elétrica aparece aqui na frente do potencial φ. Agora a novidade aqui, o legado mais interessante da supersimetria aqui é a interação com como que o fotino faz a mediação da interação. Então eu não posso escrever algo desse tipo, psi barrado, gama mi, psi lambda, né? Não tem como. Então o fotino ele tem que participar dessa interação. A interação que tem da interação eletromagnética, então é essa aqui. O psi barrado, gama mi, φ, psi barrado, φ, interação quadrática, né? A gente vê que a gente aqui tem essa interação quadrática aqui no ferro, então a gente vai ter lambda barrado, psi, φ. Então o que está acontecendo aqui, claro, o complexo conjugado disso, né? Vai ter psi barrado. O que é esse acoplamento aqui? Esse acoplamento está mostrando o seguinte, ó, isso aqui é matéria fermiônica, isso aqui é matéria escalar. Então a matéria está interagindo com a matéria, trocando alguém que está no setor de gate. Esse é o fotino. Aqui a gente tem que botar aqui φ. A carga aqui, exatamente essa aqui. Então, a carga eletromagnética desse transformação de fase 1, a carga desse cancela a carga desse. Esse cara é neutro. Então essa interação aqui é um invariante. Essa interação aqui é um invariante. Mas vocês estão observando é que essa interação está fazendo o papel, o mesmo papel que o fóton faz. O que o fóton faz? Ele se acopla com matéria carregada, escalar carregado, escalar carregado. Esse é o fóton sem supersimetria. O fóton sem supersimetria, ou ele se acopla com a matéria fermiônica, separadamente com a matéria escalar, a matéria bosônica. Com supersimetria, o fóton com supersimetria, a matéria escalar se acopla com a matéria fermiônica. Então, isso aqui é uma interação, isso aqui que é um escalar de Lorentz. Isso aqui é um escalar de Lorentz. Então, a gente tem que a constante de acoplamento eletromagnético, esse cara aqui é o parceiro supersimétrico do fóton. Então, ele interage com a mesma constante de acoplamento. Ele é uma interação eletromagnética. Só que é uma interação eletromagnética agora mediada pelo fotino, não pelo fóton. Então, a supersimetria me dá esse acoplamento extra, né? Além de reproduzir, quer dizer, além dela me dar essa constante de acoplamento aqui ligada à própria interação eletromagnética, diferentemente da QED escalar pura, né, que essa constante de acoplamento é completamente fora do setor de gate, aqui não, eu só tenho uma constante de acoplamento, a supersimetria só tem uma constante de acoplamento, que é a constante de acoplamento de gate. E aqui eu tenho o acoplamento da matéria, quer dizer, então o fotino, ele faz uma interação tipo Yukawa. Fotino, férmio, escalar.
Férmio escalar. Então a interação de gauge do Fotino é tipo Yukawa, só que é uma interação de gauge, não é uma interação de matéria. A constante de acoplamento é de gauge porque o Fotino carrega a mesma constante de acoplamento que o Ami por causa da supersimetria. Então, na supersimetria eu começo a ter essa discussão, doutor, uma corrente, que é uma corrente fermiônica, não é uma corrente escalar, nem vetorial. Essa corrente, a corrente de matéria é essa aqui, ela mistura um férmio com um bósio, e ela vai se acoplar com esse objeto aqui, que é fermiônica. Então a estrutura é lambda barrado, da mesma forma que a gente tem um acoplamento eletromagnético, Ami, J-Mi, está casando os índices vetoriais, aqui eu vou ter um acoplamento do tipo lambda barrado, e aqui uma corrente J, vamos chamar assim de J, fermiônica, como se eu tivesse um lambda barrado alfa, J alfa. Quem é essa corrente J alfa? Corrente J alfa é o psi alfa phi star, ou psi barrado alfa phi. É a corrente fermiônica de matéria que se acopla com o férmio de gauge. O férmio de gauge, vamos dizer, entre aspas, ele não é um férmio de gauge porque ele não sofre a transformação de gauge, mas ele está como parceiro fermiônico do fóton. Então, a QED escalar, a QED supersimétrica, é isso. É uma mistura da QED escalar com a QED vetorial e esse acoplamento aqui que vem da necessidade de se colocar um acoplamento quântico na QED escalar. Mas só que a constante de acoplamento é de gauge. E a novidade são esses acoplamentos aqui, que é o acoplamento do fotino mediante a interação eletromagnética da matéria carregada, tá certo? Então se coloca essa questão. E se eu tiver uma corrente, né, como é que eu posso fazer essa corrente aqui trocando o potencial gerado por espalares, por fotino? Então, eu acho que essa questão foi atacada, foi um paper textual. Deixa eu colocar aqui. Na seção aqui. Posso dar para vocês a referência? Então, acho que mais referência ele fala alguma coisa isso aí. Tem essa referência aqui interessante, que é uma referência, não é exatamente do fotino, mas ela é a inspiração para se calcular o potencial do fotino. É uma interação, é um paper, para efeito também de cultura, isso aqui não é precisa ficar estudando isso, só para saber que existe, saber mais ou menos qual é o problema, o que está em jogo aqui, é o problema da troca de férmions. Interações devido à troca de férmions estão um pouquinho mais elaboradas. Então, esse trabalho aqui, referência 22, aqui é o trabalho do Su e Sikivi.
Até se alguém puder baixar esse trabalho, por favor, e mandar para nós aí o PDF, esse trabalho eu não posso passar para vocês. Eu tenho a referência aqui, acho que eu fiz todo de 1999, 1994, 49, 51. Então esse trabalho aqui é bastante interessante, porque ele trata da interação, porque a supersimetria ele tem relevância. Apesar de falar só de neutrino, ele é relevante para a supersimetria porque ele fala da troca de potencial de férmions. O que é interessante, né? Quer dizer, nessa discussão, eles não trabalham nisso aqui não. Eles mais o que é interessante dessa discussão é que ao fazer a troca de férmions, como a corrente, né? Vamos imaginar que vocês têm uma corrente fermiônica aqui. Então, se a corrente é fermiônica. Então, a corrente, vamos colocar o seguinte, tem uma regra chamada regra de seleção de univalência, que diz que objetos fermiônicos não são observáveis diretamente. Né? A gente sabe que a partícula fermiônica é uma coisa, mas o campo fermiônico, né, ele não é um observável. O que é observável são os bilineares dos campos fermiônicos, a densidade de partícula, a densidade de momento, de energia. Então, esse problema, devido à corrente de matéria ser uma corrente de natureza fermiônica, o que nós temos que fazer é compor duas correntes fermiônicas como se eu tivesse algo desse tipo, J barrado J. Aqui eu vou ter a troca dos férmions e aqui um J barrado J. Então, eu vou ter a troca de férmion devido a essa corrente com essa corrente aqui, J barrado J e J barrado. Então, é por isso que, numa interação com troca de partícula fermiônica, o potencial devido à troca de férmions é um potencial diferente do potencial devido à troca de bósons. Quando eu tenho, por exemplo, bóson, o campo gravitacional, por que o campo gravitacional poderia ter infelizmente o graviton? Porque a interação gravitacional é 1 sobre R2. Uma interação mediada por férmions de massa nula, ela tem um potencial, quer dizer, tem uma força, ela cai com 1 sobre R3. O potencial cairia com 1 sobre R2, não com 1 sobre R. Então, partículas fermiônicas, elas dão esse tipo de padrão. Se ela for de longo alcance, uma partícula fermiônica de massa nula, como um gaitino, se o gaitino tem massa, fotino tem massa nula. Claro, eu estou imaginando que a supersimetria não foi quebrada. Então, o fóton e o fotino são degenerados em massa, não tem massa nula. Claro, no modelo realístico, a supersimetria tem que ser quebrada, o fóton ficar sem massa e o fotino ser um férmion macio. Mas se eu estou pegando no limite de supersimetria exata, o fotino tem massa nula. Então, o fotino é um férmion de massa nula. Se a gente for entender, então se o elétron, a interação entre, na QED supersimétrica, então, a interação entre um elétron e um escalar, se eu pegar um elétron com a carga e um escalar, quer dizer, com a carga oposta, então eles vão se atrair. Então essa interação eletromagnética de atração, ela vai estar sendo mediada aqui pelo fotino. E aí, a contribuição ao potencial coulombano é uma contribuição em 1 sobre R2, não em 1 sobre R. Então, isso é característico de férmion. Por isso que, na verdade, eu tenho que trocar dois férmions. Então, esse trabalho aqui do Sikivik, do Tsuga, eles fazem essa discussão para neutrino. Então, eles pegam forças de longo alcance, porque também nessa época está em jogo aí a matéria escura. Neutrinos massivos, né, são candidatos à matéria escura fria. Então, quer também saber se, de repente, se encontrar algum padrão de forças de longo alcance em sistemas astrofísicos, essa força de longo alcance pode estar sendo mediada por neutrinos, né, que são parte da matéria escura. Neutrinos massivos que são parte da matéria escura. Então, essa discussão de potencial tem sido interessante em conexão, sobretudo com sistemas macroscópicos. Né, por isso que está se interessado em estudar objetos de pequenas massas. Então, esse trabalho aqui, e o que é interessante é que, na hora de vocês calcularem o propagador, se vocês forem calcular a interação mediada, quer dizer, o propagador bosônico é desse tipo aqui, 1 sobre Q2 mais N2. Na hora de calcular o propagador fermiônico, o cara pensar, bom, Fermi de Dirac é Q/ né, menos N, mais N sobre Q2 menos N2. Só que devido à troca de dois fótons, o potencial que sai efetivo, o potencial que depende do momento do transfer, não é um potencial racional desse tipo, é um log. Aparece um potencial que é do tipo log de Q2 sobre a massa do férmion. Então, esse potencial
é que vai estar fazendo a mediação. Esse potencial aqui, esse aqui vai ser uma espécie de propagador. No cálculo feito em bosônio, o que a gente tem é 1 sobre Q2 mais M2, como sendo o propagador, né, o propagador bosônico que faz a ligação das correntes. Aqui, devido à troca de 2 termos, então o potencial ele sai do tipo logarítmico, porque na verdade tem um loop aí dentro, tem que colocar um loop feito lá. Então, desse potencial sai uma espécie de um propagador efetivo. Um propagador efetivo. Que é dessa forma. E aí isso aí dá um perfil diferente do potencial. Bom, estou dando só como cultura para vocês, não precisa se aprofundar nessas coisas, não. Pode ser que um dia alguém vinha precisar trabalhar nisso. Então a referência, o caminho, o mapa da mina bom, seria voltar a esse trabalho aqui no subsídio. Beleza, então, e a última informação a respeito dessa, então, com isso aí a gente fecha essa discussão dos potenciais hoje. Oi, pode falar. Eu achei, é um artigo que tem 3 páginas. Esse aqui do aí. Então você manda pra gente. Tem aquela lista do domingo? Tem a lista. Então manda pra nós. Então manda amanhã ou manda hoje, a hora que você quiser. Tá? Eu já vai começar isso hoje, Professor, o senhor falou ontem de datas importantes. Eles resolveram prender os mensaleiros exatamente no dia da República. Foi mesmo verdade? Dia 15? Teve uma ordem? O José Disseu e o José Lima. Cara. Eles aproveitaram o dia da República para marcar isso. Não sabia, não é mesmo, cara? Olha. Ontem também foi esquecido até a gente comemorar o dia do peito do salão, né? O dia do peito da simetria, que era, foi 15 de novembro de 56, né? Fazendo aí 37 anos aí do lançamento da simetria quiral e do escalar, né? Que tem que ter a dica, né? Para o campo escalar interagir com o término. Puxa, ontem a gente teve um dia de tantas aulas, nem lembrou disso. Vou pensar que dia 16 de novembro o editor mandou para o referido. Eu digo que o paper chegou na revista dia 15, mas eu acho que o paper só foi publicado em janeiro, janeiro de 57. Está clara a discussão então para vocês? Quer dizer, motivando toda essa discussão, a importância, né, de se calcular, porque muitas vezes, claro, numa teoria quântica de campos, o que a gente está interessado, obviamente, primariamente interessado nos processos microscópicos, é isso que justifica, né, fazer tudo isso de modelo padrão, mas a gente pode ter uma série de consequências, né, dessa física mais microscópica numa escala macroscópica. Então, a gente quer começar a fazer essa conexão entre cálculos microscópicos em teoria quântica de campos e repercussões macroscópicas, por exemplo, sobretudo essa questão de long range potentials, né? Quer dizer, os padrões de potencial que podem ser checados, porque isso aí tem sido uma motivação, quer dizer, uma motivação não, talvez um método ou uma maneira de você checar possíveis físicas além do modelo padrão. Porque a gente, quando coloca física além do modelo padrão, para neutrino massivo, dimensões mais altas, supersimetria, supergravidade, novas gerações de férmions, né? Então isso tudo pode motivar o aparecimento de novas partículas, né? Novos bósons de Gauge. Eu estou em dimensões mais altas, eu tenho simetrias de Gauge mais amplas, as simetrias de Gauge são estendidas, então eu tenho mais bósons de Gauge. Então necessariamente o que a gente vai observar não são só os bósons de Gauge que estão no modelo padrão W, Z, Clot e Blue. Tem toda uma discussão aí de busca, né, de W linha, W mais ou menos linha, e Z0 linha. A gente pode buscar famílias de bósons vetoriais, esses bósons vetoriais aqui, eles estão vindo de simetrias mais amplas do que a simetria do modelo padrão, quer dizer, simetrias, né, a mais. Eles estão vindo dessas simetrias a mais. Eles estão aparecendo, podem aparecer numa escala de energia que pode ser do TeV para cima, né? Uma escala do LHC para cima. A gente pode esperar que seja uma escala de energia mais alta. Então, esses bósons vetoriais aí e outras partículas podem aparecer, eles podem mediar interações. E essas interações podem ter repercussão macroscópica. Pode ser que isso aí sejam objetos que estão compondo a matéria escura. Então, muitas vezes está se olhando isso, né, dentro de uma perspectiva mais de astrofísica, de física de partículas. Claro, o LHC também, o Atlas está procurando bósons desse tipo, está na agenda do LHC procurar bósons vetoriais extra. Mas
Pode ser que a repercussão deles mais sensível seja até em escala macroscópica, tipo astrofísica, do que em física de partículas, em aceleradores. Tá? Então, isso justifica. A última coisa que eu queria colocar para vocês, a última observação interessante para colocar para vocês, que é também na direção de potenciais, né, mediados por partículas de spin 1 de massa 1, tipo fóton, é um Physical Retriever, um TRL, do Brecht também, interessante, esse trabalho aqui também, vale a pena vocês passarem os olhos assim, para efeitos de conhecimento geral. Esse trabalho aqui. Agora vai ficar nosso olheiro, tá? Todos os textos que a gente citar, você vai logo localizando e, se for necessário, você chamando para ver se se importa de ver. Isso aí é uma forma de colaborar. Um filma, outro projeta, então todo mundo vai fazer uma missão social aí. Então, físico, review letters, momento 4. Pode olhar esse trabalho aí, interessante também. E ele faz também, né, diferentemente do que faz o Zurcher, ele também trata bósons de gauge sem massa, de tipo fóton mesmo, são bósons de gauge extra, que também vêm de simetrias. Porque quando a gente imagina que a gente tem uma física além do modelo padrão, o modelo padrão é SO3 processo 2, o 1. Se o modelo padrão é parte de uma teoria grande unificada, né, cujo grupo pode ser SO5 ou SO10, esses são grupos bem maiores. SO5 tem 24 geradores, SO3 processo 2, processo 1 tem 12 geradores, SO3 tem 8, SO2 tem 13 e o 1 tem 1, então são 12 geradores. Sobram 24 geradores, SO5 tem 24 geradores, então você tem 24 bósons de gauge contra os 12 do modelo padrão. Ou no modelo SO10, né? SO10 tem 45 geradores, então tem 45 bósons de gauge contra os 12 do modelo padrão. Então, se houver uma física que justifique, uma física além do modelo padrão, que seja imediatamente ligada a uma teoria de grande unificação, eu tenho muito mais bósons de gauge lá na grande unificação. Vou pegar o grupo mínimo, que é SO5. SO5 tem 24 geradores, então tem 12 bósons de gauge extra. Alguns adquirem massa na escala de quebra grande unificada, quando tem o mecanismo de Higgs, né? São SO5 quebra para SO3, para SO2, para SO1, em duas etapas. Tem um setor com 25 Higgs e depois tem um setor dos Higgs usados. Então nós temos duas quebras. A primeira quebra, que acontece lá em 10 a 16 GeV, ela dá alguns bósons vetoriais adquirem uma massa muito grande. Então esses bósons estão bem excluídos porque eles são muito massivos. Mas aparecem, podem sobrar em alguns, aí é modelo, na teoria, em alguns modelos ligados à grande unificação, a gente tem a sobra de bósons vetoriais de massa nula, que não são fóton. Então, é isso que o Dobresco faz. Ele vai buscar essas físicas além do modelo, algumas físicas além do modelo padrão, onde aparecem bósons vetoriais de massa nula extra, além do fóton. E ele vai estudar o perfil de potenciais desses bósons de gauge aí também. Então, é a justificativa desse PRL dele, que é bem interessante, tá bom? Acho que também é instrutivo para vocês darem uma lida. Como todo bom PRL, não se explica nada, né? Ele é bem platônico, mas pelo menos vocês pegam os pontos e pegam as diferenças. Quem quiser aprofundar, certamente depois ele fez o PRD com as explicações devidas, né? Mas o cara já lança o trabalho aí do PRL. Então, eu acho que isso aí fecha para nós, assim, uma boa discussão da importância, né, de se calcular potenciais, sobretudo a parte dependente do spin. E aí, para isso, a gente, né, como a gente trabalhou sempre imaginando a matéria fermiônica, a gente, então, centrou na decomposição de Gordon para os termos, para ver, localizar o momento do transfer e a dependência do spin. Agora, o que vocês estão fazendo também como tarefa inicial é estudar o bóson vetorial massivo.
Então, isso aí vale a pena vocês continuarem. Na próxima aula, então, eu vou dar um espaço para vocês começarem a aula. Seja onde você, mesmo que não tenha acabado, não tem problema. Mostra o que vocês têm. Então, o estudo agora é estudar as correntes, né? As correntes de matéria geradas por matéria carregada do espinho. Em vez de ser correntes fermiônicas, a matéria agora, que a gente tem agora, é uma QED vetorial. Então, o que a gente tem agora é bósons vetoriais massivos, carregados, interagindo com fótons. Essa é a nossa discussão agora. O Luiz também está trabalhando em cima disso, né, Luiz, com a questão da gerar catófos e ver as inconsistências que isso aí pode ter. Mas então, o que vocês vão estar fazendo, nós estamos agora assim, com uma série de atividades em torno dessa discussão. Bósons vetoriais interagindo com elétrons no campo de gauge. Então, seria interessante vocês aí já começarem a ver as correntes, né? A gente vai ter corrente de W. A gente já coloca ali, né? É uma forma que a corrente vai ter alguma coisa do tipo, sei lá, W, I, está. As correntes são desse tipo, assim, W, I, né? W, I, alguma coisa desse tipo. A corrente tem essa estrutura, basicamente. E aí a gente tem que ver a decomposição de corpos dessas equações aí, dessas correntes aí, para localizar a dependência do momento transfer e o momento transfer ligado ao spin. E aí a gente vai começar a compreender a forma do potencial devido à troca, a forma do potencial entre partículas de spin. Então, se a gente perguntar duas partículas carregadas, né, de spin, estão trocando fótons. Claro, o potencial, a primeira parte do potencial tem que ser coulombiano, vai ter um potencial do tipo 1 sobre R dependente do spin. Mas o que vai ser interessante para a gente vai ser como o spin, como a interação eletromagnética entre elas vai depender do spin. Tem uma questão aí da interação de momento magnético dessas partículas. Então, eu acho que essa questão aqui é a questão que está na mão de vocês, tá? Então, vocês podem trabalhar nisso mais um pouco até a próxima aula. Na próxima aula, vocês apresentam até onde vocês chegaram. E aí eu acho que uma questão também dentro assim, de trabalho original que vocês podem fazer, além desses que a gente citou hoje, da troca de estímulo massivo, esse trabalho também está na fita. Eu acho que vocês podem fazer um trabalho interessante sobre isso aí. Vocês não têm na literatura também não, falta até inclusive uma discussão fenomenológica sobre isso aí. Então, se vocês quiserem se organizar agora, vocês têm aí uma série de problemas, né? Se vocês quiserem organizar a microempresa aí, como é que vai funcionar, o Humberto pode ser o Eike Batista, não, porque não está bem, não. Eike Batista, a empresa toda chamar um protiquista de Eike Batista é de negar a vida inteira, né? Oi? Chama de Warren. Sem deixar entrar em crise. Warren Buffett, aquele cara que tem 80 anos e nunca foi pobre. Ah, é mesmo? Mas é sacana? Não é trotiquista. É, mas ele não quer para ensinar para outro. A gente tem que pegar um empresário trotiquista. Vai ser um Humberto. Então eu vou pegar o Humberto aí me ajuda nisso aí. Se vocês quiserem coordenar uma série de grupos de trabalho, eu garanto, quer dizer, não estou estimulando vocês a produtividade barata que o CNPq manda de ficar fazendo paper aí, não é nada disso. É a questão só assim, nós estamos num ambiente de curso. O curso, ele não é um curso padrão. Né? Então a gente está tentando tratar assuntos que estão na pesquisa, mas que não estão nos livros ainda. Então é a chance de vocês exercitarem fazendo um trabalho. Então, estou colocando os trabalhos aí, não só para vocês, para quem está assistindo o curso. Quem quiser fazer, faz. Quem chegar na frente, chega. É a lei da física, né? Então, quem chegar primeiro, quem jogar primeiro no archive, ganha o crédito. Mas os trabalhos estão aí. Não estou querendo ser egoísta e deixar o trabalho só para o nosso grupo. Quem quiser fazer, pode fazer. Fora do grupo ou dentro do grupo. Se for fora do grupo, a gente vai ler e vai aprender, certamente. Mas eu estou estimulando vocês, sim, a terem uma participação mais ativa no curso, nesse sentido, como a gente tinha lá em Trieste. Na Trieste, nosso curso, geralmente a prova final assim, de cada matéria, assim, que era uma matéria mais pesada, tipo teoria de campo, QCD, o professor sempre lançava, né, as questões eram individuais, ele lançava um problema meio em aberto para cada aluno fazer durante 2 dias e depois ele discutir com ele. Ninguém chegava, claro, a questão resolvida, porque era um problema em aberto, ninguém sabia a solução. Mas encaminhava a solução na discussão com ele. Algumas vezes a gente pode tirar paper, né? Eu já tive paper lá no meu doutorado que veio assim, de ensaio, né? De essay, de prova final, de discussão do curso. Então é uma maneira legal de você avaliar um curso, não é ficar dando lista e pegadinha, não trabalho. É se o cara completar o trabalho, cara que vai, você vai reprovar o cara como? Ele diz, com louvor, né?
Então, vamos fazer isso. Eu estou estimulando você. Tem uma série de problemas em aberto aí que vocês podem resolver. Seria legal se a gente pudesse resolver, porque eu não estou com tempo de ficar sentado e fazendo todos, mas estou com tempo junto com o Beto aí de ajudar vocês se organizarem e fazer essas coisas. São resultados interessantes e que a gente vai aprender coisas assim a partir daí. Tá legal? A gente dispensa vocês por hoje. E quem aguenta assistir a aula de supersimetria hoje às 2 horas? Se vocês não aguentarem, gente, realmente, dar aula é mais fácil do que assistir a aula. Se vocês não tiverem a fim de ter aula de supersimetria hoje, eu posso deixar aula no feriado de quarta-feira, vocês que sabem. Outro feriado, né? Está no estado do Rio, dia da consciência Nossa, negra. muito feriado. Você é no Rio Grande do Norte não tem, não. Eu acho que na Bahia tem. Alguns estados. Não, hoje é Brasil em geral, tem muito feriado. Não, feriado. É muito mas feriado eu acho ótimo, cara. Sabe que a feriado é bom para trabalhar. Não, pra gente sim, eles não têm feriado, Isso tem é bom, eu adoro feriado. Porque, claro, feriado para ir para a praia é uma coisa que tem, mas feriado para ter aula, para estudar, para trabalhar. A gente, não tem aula, não tem compromisso, não tem que ir a banco, não tem que ir a lugar nenhum, né? Vale a pena. Bom, o que vocês sabem? Quem tem culhão para ter aula hoje? Você tem, Léo? O bandido, você tem? Quem vai fazer você? Não aguenta. Aí eu falava, o Léo não aguenta, mas Léo aguenta. Então, eu tinha um aluno, que pode desligar, que agora acabou a aula de hoje.